Boa noite, pessoal do Trem das Lives. Nós voltamos aqui ao Instagram para manter uma certa estética para essa retrospectiva, uma vez que todos os nossos convidados, que nós vamos relembrar hoje, foram entrevistados por nós aqui nessa live desde que nós iniciamos em outubro do ano passado. Esse ano foi difícil, né? Mas a gente está chegando juntos aqui ao final, né, Fernando Brengel? E o que importa é que nós vamos pegar toda essa energia de final de ano, né, aquela coisa de vamos recomeçar e vamos continuar e o mundo vai ficar melhor e a vida vai ser bem melhor. Certo, Fernando? Até porque você já deve estar de saco cheio de ouvir o especial do Roberto Carlos. Aliás, Roberto Carlos foi um dos temas que nós vamos passar aqui para vocês nessa retrospectiva 2021. Nós vamos começar com o Eduardo Santos, presidente de escola de samba, que o Valdo trouxe logo no começo do ano, um trabalho muito bonito. Vamos passar para um jornalista, um correspondente internacional, Jaime Spitzkovsky, o jornalista que foi editor mais novo, o editor mais novo da história da Folha de São Paulo. 22 anos de idade, ele já era editor. Vamos passar para a Kátia Canton, a encantadora Kátia Canton, que além de professora, além de curadora, também é artista visual. Vamos passar para o João Eurípides Sabino, que é um cara fantástico. Como todo bom mineiro, né, Valdo? Bom de prosa pra caramba. Ele vai contar um pouquinho das histórias, né, da academia, do Triângulo, e vamos terminar com o JB Medeiros, esse sim, que já escreveu sobre Belchior, que já escreveu sobre Raul Seixas, conhece a história do Roberto Carlos todo. Você não vai assistir inteiro, são trechos, e a gente quer deixar claro o seguinte: a gente não conseguiria colocar todos os nossos amigos que vieram. Foi difícil a gente chegar em quais deles. Então, eu agradeço, Paulinho agradece a todo mundo que falou aqui no trem, e a gente pegou aí algumas personalidades para poder conversar com a gente, que é o que você vai começar a ver agora. É isso aí, vamos nessa. A gente vai começar a primeira parte desta síntese preparada por Flávio Monteiro. Vamos lá. Vamos continuar na história, então, porque essas nossas lives ficam gravadas, as pessoas que passam por aqui podem rever, né, todo esse papo da gente. Vamos aproveitar e resgatar, né, gravar mais uma vez alguns aspectos da história da Tatuapé. Em 2003, a escola foi campeã do grupo de acesso. Abram alas para o Rei Abacaxi. O que é que você lembra desse momento? Opa! Essa eu já lembro bastante. Essa eu lembro de tudo. A começar pelo samba enredo, que é de autoria de mais algumas pessoas, mas principalmente de duas pessoas muito importantes para nós, né? Dois grandes amigos, né? Dois grandes batalhadores lá pela nossa escola, né? O samba não, desculpa, você está falando do Rei Abacaxi, né? Rei Abacaxi. Nós estamos falando do Rei Abacaxi, desculpa. Eu estava pensando que a gente ia falar de um outro desfile, que era o Que Rei Sou Eu. O Rei Abacaxi foi um desfile maravilhoso, e que é um marco para a nossa escola. Tem uma história muito legal, que pela primeira vez na nossa vida, e acho que poucas vezes isso aconteceu numa apuração de samba de São Paulo, o nosso desfile Abram Alas para o Rei Abacaxi não só nos levou de volta, né, ao grupo especial do Carnaval de São Paulo, de 2000, o Tatuapé foi campeão do Carnaval em 2003 com esse enredo, como pela primeira vez na nossa história nós conseguimos tirar todas as notas 10. Então, esse é um ano assim especial para nós, que o Tatuapé não tirou nenhuma nota esse ano que não fosse nota 10. Nós tiramos, nessa época eram 10 quesitos, e nós tiramos nota 10 nos 10 quesitos.
e isso nos levou de volta, né? Porque o Tatuapé, eu divido a história do Tatuapé em dois momentos. Na verdade, eu acho que o Tatuapé, a gente tem essa história toda do Mala lá de 52, quando ele fundou a Unidos de Vila Santa Isabel, mas para mim o Tatuapé tem duas fundações. Essa escola que o Mala fundou, ela viveu, né, até 1984, ela viveu, o Mala faleceu 3 anos antes, né? E aí com a morte dele, a escola já não era mais uma escola de ponta em São Paulo, né? Mas com a morte do fundador, do Mala, a escola entrou em declínio total e 3 anos depois ela parou de destilar. E ficou 4 anos sem destilar. E aí é uma escola que fica sem destilar, né? Ela, como a gente diz aqui no mundo das escolas de samba, a escola enrolou a bandeira, ela para de destilar e a volta se dá pelo grupo mais baixo que você tem, né? Na verdade, a gente vira pleiteante, a gente nem escola de samba é considerado ainda. A gente faz um desfile que chama pleiteante, porque esse desfile a gente pleiteia ser uma escola de samba e aí começar a participar de novo dos concursos e tudo mais. E o Tatuapé foi exatamente para esse lugar. E todo mundo já dava como certo que o Tatuapé não voltaria mais a desfilar, o Tatuapé não teria mais essa refundação, né, esse ressurgimento. E aconteceu o que teve, né? Teve, através do Roberto Munhoz, que o antigo presidente do Tatuapé, o Roberto Munhoz refundou a escola, né, 4 anos depois, e começamos de novo toda essa trajetória. Quando ele refundou a escola, 1 ano depois eu fui para lá para ajudar nesse trabalho, né, de recuperar, né, de refazer essa nossa trajetória. E aí quando chega, isso foi o nosso primeiro desfile valendo, né, já sendo escola de samba de novo, foi em 1991, e eu já estava, o Roberto fez sozinho o primeiro, depois eu fui para lá, e a partir do segundo desfile a gente já estava junto nessa empreitada. E quando chegou em 2003, né, o Tatuapé volta com esse enredo que você está citando aí, do Abram Alas para o Rei Abacaxi. O Tatuapé volta para o grupo especial do Carnaval de São Paulo. E com uma felicidade muito grande de ser 2004 o ano de aniversário da cidade de São Paulo, de 450 anos. E aí houve um acordo, né, naquele ano com a prefeitura, e todas as escolas de samba de São Paulo, do grupo especial, fizeram os seus enredos homenageando a cidade. O tema era livre, cada um podia fazer o que quisesse, falar sobre o que quisesse, mas tinha que ser algo relacionado à cidade de São Paulo, que estava completando naquele ano de 2004, 450 anos de fundação. E aí nós falamos sobre o nosso bairro, nós falamos sobre o Tatuapé. E foi um desfile maravilhoso, né? Pela primeira vez a gente no grupo especial, e o Tatuapé fez um desfile maravilhoso, nós ficamos em 9º lugar, e à frente de várias escolas tradicionais do Carnaval de São Paulo, e de lá para cá começou uma trajetória muito bacana. Nós ficamos 2004, 2005 e 2006 no grupo especial, e aí depois o Tatuapé voltou para o grupo de acesso, e aí é outra história. Mas esse enredo que você perguntou do Rei Abacaxi, do Abram Alas para o Rei Abacaxi, tem essa coisa importante. É o enredo que nos levou de volta ao grupo especial e um desfile tão maravilhoso que nós não tivemos nenhuma outra nota que não fosse 10. Foi uma coisa muito marcante para nós. Eu tenho uma passagem tua que você sabe que é uma das que eu mais adoro. Eu queria compartilhar isso aí com nossos amigos. Você deu uma entrada lá, fez uma matéria para a Cultura, estava uma neve, nevava, mas nevava. Aí eu fiquei, e você estava com aquele chapéu, como que chama aquele chapéu grandão? Chapka. Chapka? Tá. Isso, a chapka. E aí eu fiquei pensando, falei, esse cara deve estar enterrado
no meio da neve. E você lá, com o capotão, blá, 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 blá. Aquilo foi uma coisa marcante. Aquilo foi uma coisa marcante, que foi muito orgulho para mim, como amigo, evidentemente, mas foi uma coisa importante do ponto de vista do jornalismo. Eu não me lembro até então de ter visto alguém, um jornalista nosso, me perdoe se alguém esteve antes, mas eu não me lembro de ter alguém transmitindo diretamente da Rússia. Aliás, você tem histórias saborosas da Rússia e da China. Você gostaria de contar as histórias que você quiser, uma da Rússia e uma da China, que sejam assim emblemáticas para você? Bom, foi uma experiência, talvez essa imagem que você esteja se referindo, eu fiz 2 viagens ao Extremo Oriente, da Rússia à Sibéria. A primeira eu estava na cidade de Irkutsk, e Irkutsk é a Paris da Sibéria. Ali eu enfrentei algo em torno de menos 25 graus, né? E eu fui uma vez até Vladivostok, que, para quem jogou War, é aquela província que quase encosta no Alasca. Né? Você jogou War, eu me lembro. A gente jogou muito War, atravessamos algumas noites jogando War. Bom, histórias muito emblemáticas, né? Rapidinhas. Eu não me canso de contar, quem me acompanha já ouviu. Né? Você imagina para um sujeito, Fernando, que nasceu no Brasil, Zona Leste, eu me considero Zona Leste raiz, corintiano, e tem o sobrenome Spitskovski. Ou seja, teve vezes que eu fui buscar, eu me lembro uma vez eu fui buscar um documento no Detran, que as pessoas chamavam pelo alto-falante e diziam Antônio Silva, Carlos Macedo, Joaquim Pessoa, Jaime. Aí eu entendi que era eu. Então você imagina eu ir com... E aqui no Brasil, Jaime do quê? Eu tenho que soletrar S de sapo, P de pato, I, T de tatu, Z de zebra, C de casa, O, B de viagem, S de sapo, K, Y. Quando eu fui a Moscou, Fernando, o primeiro russo para quem eu disse o meu nome, o sujeito olhou, virou para mim e falou assim, olha, o Spitskovski é fácil. Você pode soletrar o Jaime, por favor? Mudou tudo. Mudou tudo. Uma história emblemática da China, que é muito simbólico dessas nossas diferenças culturais. Eu não aprendi chinês, foi uma ideia que eu coloquei para o jornal no final da minha estadia em Moscou, e eu tentei, fiz algumas aulas, mas chinês é um desafio, né? Eu desisti um dia que um amigo britânico virou para mim e falou, Jaime, to learn Chinese, it's a lifetime job. Ou seja, aprender chinês é uma atividade para a vida inteira. É para a vida inteira. Aí eu falei, I'm not gonna have that much time. Eu não vou ter tanto tempo para isso. E aí eu trabalhava com tradutor. Né? Na Rússia, uma época eu trabalhei com tradutor, no final eu já conseguia trabalhar sem tradutor. E eu ia para as entrevistas com o meu tradutor, e muitas vezes chegava para um entrevistado e fazia uma pergunta, Fernando, cuja resposta era sim ou não. Por hipótese, eu perguntava, isso aqui é um copo? O meu tradutor traduzia a pergunta. O entrevistado respondia. O meu tradutor retorquia. O entrevistado respondia. E eles ficavam entre eles ali uns 5 minutos, até que no final o meu tradutor virava para mim e falava, sim, é um copo. Ou seja, eu nunca consegui descobrir o que eles falavam nesses 5 minutos. Claro, o que eu quero ilustrar com isso? Que diferentes culturas, diferentes idiomas têm diferentes lógicas. A gente no Ocidente tem uma lógica muito straight to the point, como dizem os americanos, direto ao ponto. Os chineses são mais, digamos, gongóricos, barrocos. É uma cultura que muitas vezes não vai direto ao ponto, ela vai... A lógica chinesa, ela não é aquela de confronto. Né? Então, para ela dizer sim ou para ela dizer não,
ela vai usar outros mecanismos. E isso eu acho que é um trabalho, é uma parte muito desafiadora do trabalho de correspondente. É você entender, mergulhar e traduzir uma cultura para o seu público. Isso é que é fascinante no trabalho de correspondente. Agora, como eu comecei, Fernando? Eu diria que quando eu era menina, eu acho que eu já contei essa história para algumas pessoas, de que eu era muito tímida, né, de que eu tive questões de saúde que me fizeram ficar muito quieta em casa, não ter uma vida de rua tão ativa quanto eu gostaria. Então, eu sempre escrevi, né, sempre li muito e aí começava a mandar alguns poemas para a escola, para esses, enfim, concursos de escola e tal. E comecei, então, a entrar nesse lugar da escrita. Mas eu só mesmo me considerei, assim, como escritora a partir do meu doutorado. Porque eu fiz o mestrado, doutorado, e no doutorado, quando terminou, eu submeti a tese para publicação lá nos Estados Unidos. Eu fiz o doutorado na Universidade de Nova York, e era um doutorado sobre a construção da ideia dos contos de fadas não só os contos clássicos que a gente conhece, né? Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, etc., mas toda a ideia de como o ser humano foi precisando contar histórias mágicas como uma forma de se reinventar, de transcender a realidade muitas vezes dura, né? E aí fui fazendo um jogo entre as diversas formas de contar essas histórias, chegando no contemporâneo, chegando em artistas, chegando em poetas. E aí foi super legal, porque a editora americana chamada Peter Lang, na época, aceitou, e eu acabei levando um prêmio para esse livro, dentro do projeto que chamava Artes Interdisciplinares. A ideia de interdisciplinaridade estava florescendo no começo dos anos 90, foi quando o livro saiu, né? Aí depois disso, aí sim, aí eu falei, bom, agora dá para arregaçar a manga e vamos lá, né? E aí eu fiz vários, aí foram vários. Eu chegando no Brasil em 94, e aí o Vitor, que na época era o que estava começando a DCL, né? Você lembra do Vitor, né? E ele logo me convidou para fazer uma coleção de 10 livros que eram para criança, mas ao mesmo tempo não só, porque era uma coleção chamada Arte Conta Histórias, em que os vários artistas contemporâneos, super bacanas, que a gente conhece muito bem, eles foram convidados para ilustrar e criar projetos inéditos para contos de vários lugares do mundo. E a partir disso, então, eu acho que entrou esse fluxo na minha vida da escrita, né, e da arte também. João, você tem uma obra muito vasta, não a conheço todo, lamento, né, espero ter a oportunidade de vir a conhecer mais, de preferência toda, mas daquilo que a gente conversou, eu selecionei aqui 3 obras para a gente comentar do seu trabalho, aí agora já o escritor, né, João Eurípides Sabino. Nós vamos começar pela Pomba da Paz de Uberaba, que me parece esse tema eu escolhi para iniciá-lo, porque já lá na juventude você já se deparou com essa questão e que veio a desenvolver em livro, é isso? Sim, Walter, exatamente. O que me aconteceu poderia ter acontecido com qualquer pessoa, mas eu já te disse outro dia, né, Walter? Não é você que escolhe as missões que você vai cumprir. São elas que lhe escolhem. Então, eu, passando perto de uma caminhonete que tinha um mapa da prefeitura sobre o capô, tinha algumas pedras em cima, porque o vento estava muito forte. Então, ali os topógrafos da prefeitura estavam demarcando o pátio de um posto, em cujo escritório eu trabalhava nessa época. Eu tinha 17 anos de idade. E eu olho em cima do mapa de Uberaba, num relance assim, eu identifiquei que tem o desenho de uma ave. Desenho de uma ave, formado por ruas e avenidas. Eu olhei bem naquilo e falei, será que eu estou vendo isso mesmo? Não, não é possível.
Acho que eu estou com né, bicho de goiaba, como diz o mineiro, bicho de goiaba na cabeça. Goiaba. Lá para minha sala, voltei, fiquei na porta, fui lá de novo, me sentei na cadeira. Será? Eu vou lá fora de novo ver aquele negócio lá. Fui lá, chega lá, olhei bem, aí eu segui direitinho, fui olhando, rapaz, mas é um desenho de uma ave. É uma ave pousada num galho. Esse galho chama-se Avenida Deputado José Marcos Xerém, entendeu? E ela foi formada pela ferrovia que chamava-se Rede Mineira de Viação. Então, com a cidade que desenvolveu, foi chegando, bom, não existe um desenho, não existe um mapa pré-estabelecido, não tem um projeto urbanístico intencional, não. Aquilo foi feito assim, na larga, né? E desenhou essa ave. Muito bem. Eu guardei esse segredo por 40 anos seguidos, sem falar com ninguém, com meus pais, né? Com na época, minha namorada, Zumira, né? Hoje minha esposa, mãe dos meus filhos, neta dos meus netos. Não falei com ninguém, sabe? Inclusive, tive com o Chico Xavier uma vez, eu ia falar isso para ele, mas a coragem não deu, sabe? Na época, muito jovem, né? Eu falei, não, deixa uma outra oportunidade. E não falei para ele. Resultado, fui compilando esses dados e dei a conhecer para um amigo que você conhece, que é o jornalista e escritor César Vanucci, reside em Belo Horizonte, é uberabense, e ele então disse para mim, João, a partir de agora você não é dono mais desse segredo. Você falou ele para mim, agora você tem que revelar ele ao mundo. Então, Walter, essa nossa pomba da paz, que passaram a chamar, né? Hoje ela é troféu, ela é música, é peça teatral, entendeu? E tem uma série de outras coisas, medalha e tal e tal. E eu me sinto na posição de cobrar a minha cidade de Uberaba para que esse desenho seja mais divulgado no sentido institucional, entendeu? Porque nenhuma cidade do mundo, pelo que eu saiba, tem um desenho tão explícito. Esse moço que você falou o nome dele aí, ó, Sérgio Herbert da Fonseca, advogado, criminalista em Uberaba, trabalhou comigo, não é, Sérgio? E aí eu não falei. Ele trabalhou comigo e eu não falei isso para ele. E no ano de 2006 é que eu dei a conhecer essa figura e ele já não mais trabalhava comigo. Ele ficou sabendo depois disso. E, inclusive, nós temos boas conversas a respeito disso. E eu tenho certeza que ele deve pensar assim, por que eu não fui digno para esse homem falar isso para mim? Não falei, sabe? Por quê? Você vai perguntar para mim, por que foi que você não falou? Valdo, as pessoas são muito críticas, são muito irônicas. Então, eu esperei um momento próprio, né? Você vê, eu vi isso em 1966, ou 67, aliás. Em 2007 é que eu fui mostrar isso aí para um amigo. Mesmo assim, porque me provocou. Ele falou, você tem que ir em Machu Picchu, no Peru, sobrevoar para você enxergar as figuras que tem nas montanhas e tal, né? Você vai ver lá, tem leopardo e tudo. E ele foi me instigando. Eu falei, meu Deus, será que é hoje que é o dia que eu devo falar desse assunto? E não deu outra. Quando ele acabou de falar, ele falou, César, eu tenho um segredo para te contar. Ele falou, qual que é? É que no mapa de Uberaba tem um desenho de uma ave, assim. E ele disse, me mostra isso. Eu fui com ele ao meu escritório, chego lá, tinha mais de 40 mapas de Uberaba, eu peguei a caixa, que o Sérgio Herbert conhece essa caixa lá. Falei, tira um mapa aqui. Ele tirou um mapa, eu falei, agora identifica onde é que está o desenho dessa ave aí. E está colorido, hein? Eu vi isso aí em cima de uma caminhonete, um mapa tudo sujo. Agora você está com tudo colorido na sua frente. Eu falei, mas eu não consigo. Então essa aí é a história dessa pomba da paz, sabe? É cartão telefônico. É cartão telefônico. Eu poderia até mostrar aqui, mas eu vou ter que me deslocar aqui. Se tiver oportunidade, eu mostro depois. O JB, legado do Roberto Carlos que continua para as próximas gerações. Você listou uma série de coisas que eu concordo, né, são verdadeiras em relação ao que o Roberto Carlos fez para o show business, para a exportação da música brasileira, principalmente para as línguas hispânicas, né, aquelas coisas, toda aquele que eu acho que ele
né, o Roberto Carlos faz com que o artista entre pela porta da frente. Eu me lembro de uma passagem da Elis, que ela vai cantar numa casa de uma madame, e o pessoal deixa os músicos dela na cozinha, ela vai para a cozinha né, e se afasta da sala. A Regina Echeverria relata isso. Qual o legado do Roberto Carlos para as próximas gerações? Qual você acha que vai ficar? Bom, eu acho que nós temos, além de, como ele já tem muita composição, né? Mais de 500 composições registradas com o Erasmo, isso é um legado, né? Eu acho que é um patrimônio do Brasil, porque trata de tanta coisa, ele trata de tanta coisa nas músicas dele, ele trata de tantos gêneros, né? Ele desde a surf music até a black music americana, funk, a soul music. Então o Roberto deixa isso, é evidente que é um patrimônio, mas eu acho também que como ele se converteu num tipo de ícone, né? Ele chegou ao topo do que a gente pode entender como reputação, né, de um artista, somente cantando. Ele não fez nenhuma outra coisa, assim. Ele não construiu estádios, não fez nada disso. Ele só cantou. Então, ele passa essa ideia de que é possível, a partir do espírito humano, você construir as coisas. A arte, ela permite que as coisas sejam... Deu uma parada? Deu uma pausada. Construiu as coisas... o que eu queria dizer é o seguinte, que a arte, ela permite que a gente erija coisas palpáveis. Ela é o fundamento da existência humana, entende? E eu falo isso porque nós vivemos um momento de massacre generalizado do meio artístico, da atividade artística, criminalização da atividade artística, mas é paradoxal, porque ao mesmo tempo que nós vivemos esse problema, né, essa incompreensão, nós temos a única janela do mundo hoje intermediada pela arte, né? As pessoas estão vendo Netflix, estão vendo filmes, estão vendo conversando, vendo lives, ouvindo a Judith Butler, ouvindo até o JB Medeiros na internet e tal. Então é isso, cara. O Roberto é uma vitória da arte. É uma vitória da arte. E da arte que tem maior penetração social que eu já vi na vida, assim. É difícil você encontrar uma pessoa que não tenha pelo menos uma música do Roberto como a sua favorita, ou que não tenha ou que não saiba da existência de uma canção dele, que ela não tenha batido nele. E aí, curtiu? Beleza, Valdo, o que vem mais por aí? Conta pra gente. Bom, a gente vai continuar essa retrospectiva 2021 do Trem das Lives com Cecília Calaça, lá de Fortaleza, uma artista plástica que vem contar para nós sobre uma publicação que ela fez. Em seguida, o Marcelo Duarte, que foi entrevistado originalmente pelo Fernando, ele vai contar bastante coisa sobre a origem do Guia dos Curiosos e como está o Guia dos Curiosos agora. O Valmar Paim, que vai contar umas histórias super legais do grande baterista que ele é. O Dan Rossetto, né, que vai nos contar um pouco sobre a sua parceria com o seu produtor. E a Sônia Cavantan, né, vem falar para a gente um pouquinho sobre marketing cultural, porque a gente continua precisando. Vamos nessa, Fernando, a nossa continuação da retrospectiva 2021, Trem das Lives. Segue o trem. A Mônica Machado, nossa querida companheira aqui do Trem das Lives, que aparece aqui conosco todas as quintas-feiras, falando sobre livros, está dizendo que conhecer e ler sobre a África esclarece que não somos descendentes de escravos, e sim de pessoas que foram escravizadas. Sempre bom lembrar isso daí. A gente, olha, Rosângela Masco, um dos livros que a gente vai conversar agora, que eu acredito que você possa
ter como base de estudo é o livro de Afro, Arte, Memória e Máscaras, que é um livro que a Cecília participou. Conta para a gente desse livro, Cecília, por gentileza. Conto sim. E reforço aqui esse último recado que você deu, realmente, nós não somos descendentes de escravos e sim de escravizados. Eu quero fazer uma referência aqui para Macota Valdina. É uma senhora que já faleceu não faz muito tempo, mas foi uma professora também e uma pessoa muito aguerrida em relação às causas do candomblé, às causas das mulheres negras e por aí vai. E ela sempre nos colocava essa frase, né, para nos lembrar. Então é isso. Agora você quer que eu fale do livro? Vamos lá. Eu acabei de colocar os dois nomes, os dois títulos dos seus livros aí para o pessoal depois buscar, que é o Arte Africana e Afro-Brasileira. Desculpa, eu escrevi errado aqui, Arte Africana e Afro-Brasileira, e a Afro, Arte, Memória e Máscaras. Boa noite, Eduardo Santos. Vamos lá, Cecília. Vamos, olha, esse livro sobre arte afro, Memórias e Máscaras, eu falo nós porque eu sou coautora junto com o meu, na ocasião, orientador, professor Henrique Cunha. Nós pensamos, num primeiro momento, em digamos assim, em trazer para um público maior uma produção de um artista aqui do Ceará, que se chama Moacir da Silva. Ele, naquela ocasião, ele já tinha uma certa idade, depois eu nunca mais vi, não sei né, como está agora. Mas, na ocasião, ele expunha os trabalhos que ele realizava na beira-mar. Então, o professor Henrique Cunha, durante todo o tempo, desde que ele conheceu o Moacir, ele foi adquirindo obras, muitas obras, né? E chegou num dado momento que nós fizemos exposições com esses trabalhos, né? Inclusive eu fiz a curadoria do espaço e tudo mais. Por isso que eu falo, aqui eu aprendi demais. Então, esse senhor, o Moacir, ele tinha uns trabalhos muito interessantes, porque ele trazia muito da temática do cotidiano, do cotidiano partindo das vivências dele, né? Então, inclusive, hoje em dia, quando a gente pensa na Conceição Evaristo, né? Quando ela fala sobre as escrevivências, né? E ela escreve sobre as vivências dela, hoje em dia a gente que eu falo, deixa eu deixar só comigo, senão fica muita gente. Eu faço isso demais. E nesse sentido, o Moacir também já fazia isso, já tinha essa prática. Ele trazia enquanto tema o que ele via, o que ele vivia. Não eram danças, eram mulheres vestidas de baiana, que a gente diz, vendendo comida, era o cais, sabe esses tipos de paisagens, né? Eram figuras masculinas tocando instrumentos, né? E também ele trazia um trabalho de máscara muito interessante. Então, esse livro, esse trabalho, ele propiciou não só dar visibilidade para esse conjunto de obras que o professor Henrique Cunha acabou possuindo, né, ao longo de anos, como também para fazer formação. Então, eu fazia a formação com os alunos por intermédio das obras que ele realizou. E, ao mesmo tempo, também fazíamos exposições. E isso aconteceu mais uma vez. Maravilha. Cara, eu tenho aqui, queria mostrar para você, eu tenho os dois primeiros, o Guia dos Curiosos, de 95, e tenho esse. De 96.
de 96, que aí você está até aqui, 8 de julho de 96. Que legal. O primeiro eu estou curioso para saber onde é que está. Eu acho que alguém levou de brinde, não sei. Tem o teu autógrafo. Me diz uma coisa. O Diego Bertola, que está aqui com a gente, mandou um abraço para você, dizendo que ele é muito, muito fã do Guia dos Curiosos do Sexo. Quantos guias dos curiosos ao todo, Marcelo? Eu acabei de lançar, Fernando, o 10º livro da coleção, né? Você poderia mostrar para a gente? Aqui, ó, esse aqui é o irmão caçula, ele é o Guia dos Curiosos, e eu chamei de edição fora de série. E eu chamei de edição fora de série porque ele é justamente diferente de todos os outros. Os outros livros, eles têm aquela cara que eu acho que funcionou muito nos anos 1990 ali, que era assim, é preciso entender o contexto, né? Em 1995, quando eu lanço o Guia dos Curiosos, não havia o Google ainda. E eu queria fazer um livro. Vamos lembrar que teve uma época, gente, que não existia o Google. E quando eu pensei nesse livro, ele era para resolver aquelas perguntas que aparecem de repente e a gente não sabia onde perguntar. E isso veio de um almoço na casa dos meus pais, né, em família, que a gente estava falando sobre os 7 anões, né? Os 7 anões, tal. Quem lembra o nome dos 7 anões? Aí começam, o mestre, o Zangado, o Atim, né? Aí faltou um, né? E por algum motivo deu aquela pane em todo mundo e ninguém lembrava do Dengoso. Ninguém lembrava. Aí, em 1993, 94, onde procurar o nome dos 7 anões? Onde? Não tinha na Barça, não tinha um lugar. Se você quisesse saber assim, os ganhadores do Oscar, né? Os 7 pecados capitais, os 10 mandamentos, os ganhadores da Fórmula 1. E aí que eu pensei assim, vou fazer um livro que é justamente para esses momentos em que você tem uma dúvida e não tem onde procurar, né? Esse era o conceito do Guia dos Curiosos. Então era um livro com muito mais listas, nomes, né? E aí o tempo passou, e fala assim, poxa, hoje não faz muito mais sentido fazer um livro daqueles, né? Porque tem muita informação que é muito mais rápido você procurar no Google, né? É muito mais. E hoje você tem um celular, você em qualquer momento, sabe? Nossa, hoje eu descubro qualquer coisa ali em fração de segundos. Agora, eu falei assim, putz, tem muita curiosidade, tem muita coisa que talvez você não tenha pensado nisso para procurar. Porque o Google você tem que saber o que você está procurando. Então eu resolvi fazer um livro não mais para o curioso, que hoje tem, né, se são 25 anos, geralmente hoje já está na faixa dos 35, 40 anos quem leu o livro em 95. Mas essa pessoa de 35, 40, às vezes tem um filho, já tem um sobrinho, que agora está naquela fase do eu não gosto de ler, eu não gosto de livro. Fala assim, puxa, é o mesmo problema que tinha em 95. E o Guia dos Curiosos foi um livro que eu recebi muita mensagem dizendo, o seu livro me ajudou a gostar de ler, o seu livro me inspirou. Então, eu falei assim, eu vou fazer um livro não mais para aquele público que eu já tenho, mas para os filhos desses curiosos, para os sobrinhos desses curiosos. Então, a novidade foi fazer um livro, né, que é todo colorido, cheio de infográfico, ilustração, é totalmente diferente dos... É a linguagem do nosso tempo, né? A linguagem desse tempo, com a abordagem desse tempo. Mas, você me desculpa, é uma delícia ler isso aqui. Alguém me fez uma pergunta, o Léo Mendes me perguntou se foi o próprio Rei quem me convidou para substituir ele no Chiclete. Não, para começar eu não fui substituir Rei no Chiclete, e não foi ele quem me convidou. Eu fui convidado por Bel, foi Bel quem me ligou, Bel não, foi Rangel, Wesley Rangel, da WR, quem me ligou porque Bel precisava falar comigo, e depois foi Bel quem me ligou, depois dessa ligação de Rangel, Bel me ligou, e foi ele
quem me convidou, foi ele quem me levou para o Chiclete, para que eu fizesse os 2 meses de trabalho enquanto o Rei se recuperava de uma lesão que eu não sabia o que era que ele tinha. Mas aí, quando eu cheguei na banda, que eu realmente fiquei sabendo que era uma lesão grave, que foi síndrome do túnel do carpo, ele tentou de todas as maneiras, ele tentou de todos os métodos existentes na medicina para que ele voltasse a tocar, mas era muito severa, já estava num estágio muito severo. Afinal de contas, Rei é um recordista de horas de show, de trio, então foi difícil, não dava para recuperar. Infelizmente, ele teve que se afastar de uma coisa que eu não sei como eu reagiria se acontecesse comigo. Mas Pelo amor de Deus. Mas Rei foi foda, assim, Rei não queria ter parado, mas isso não transformou ele num cara amargo, pelo contrário, ele foi de uma generosidade da zorra. Ele me recebeu, me acolheu, mesmo tendo sido feito um convite por Bel e não por ele me recebeu, me acolheu e me ajudou muito. E a gente ria muito, porque até eu aprender a tocar com o Chiclete com Banana, porque não é aprender a tocar, é aprender a tocar com o Chiclete com Banana. É uma banda que tocava junto, eles tocavam juntos há mais de 20 anos, 26 anos, eu acho, quando eu cheguei lá no Chiclete. Eles tinham 26 anos tocando sozinho, tocando juntos. Então, eles se olhavam, não precisava muita coisa. O ciclo natural da coisa é como hoje. Hoje a gente se olha, por exemplo, eu e Bel, eu ainda tenho uma ligação com a expressão corporal de Bel, que eu entendo o que ele quer, só com a expressão corporal ou só com a olhada, com a balançada da cabeça, do ombro ou dos pés. Eu sei o que é que ele está me pedindo. Então, eu já tenho isso. Como foi com todas as outras bandas por onde eu passei, sempre tinha 1 ou 2 músicos que a gente se entendia no olhar. É normal, é tipo um time de futebol entrosado. Então, Léo, obrigado pela pergunta, mas está respondido aí. Não foi Rei, o meu convite foi feito por Bel. Entre Chiclete com Banana e depois a carreira do Bel, quanto tempo juntos? Aí é que tem uma soma diferente a ser feita. Porque antes de eu ir para a banda, antes de eu ir para o Chiclete, eu já gravava o Chiclete nos estúdios WR. Porque eu tocava na banda As Meninas, aquela que tinha o Xibom Bobô, que foi explosão do meio para o final dos anos 2000. Aí, assim, em 2002, eu cheguei nas Meninas e a banda As Meninas era de Wesley Rangel, dos estúdios WR, que era o produtor dos discos do Chiclete. Então, um belo dia, Rangel me ligou para que eu fosse muito cedo para o estúdio, porque tinha uma gravação para ser feita, e aí quando eu cheguei lá, a gravação era com Bel, o Chiclete. Porque a banda, os caras viajavam tanto que eles não tinham tempo de chegar de viagem, essa estrutura toda para ir para estúdio, gravar e depois voltar para a estrada. E Bel não. Aí Bel fazia o quê? Ele simplificava da seguinte forma. Ele ia para o estúdio com as ideias de arranjos. A gente, na verdade, eu não participava de criação de arranjo, mas assim, de repente tinha alguma coisa que, como baterista, não estava encaixando direitinho. Eu dizia, olha, isso aqui não está encaixando. Não é isso. E aí, como é que é? Sempre foi assim, essa coisa da liberdade, da possibilidade da gente opinar e, sabe, fazer parte da criação. Somando esse tempo, eu entrei no Chiclete em 2008, eu já gravava o Chiclete desde 2002. Lá se vão 6 anos. São 19 anos, juntando tudo. Não é? Meu, que fantástico. Olha, o Vanderlei está perguntando o seguinte: quantos anos de bateria? Se a gente for pegar desde pequeno, 40. Se for pegar desde pequeno, 40, mas do primeiro dia, porque assim, na verdade, Nando, eu tive a sorte de poder registrar de forma muito precisa esses passos. A primeira vez que eu sentei numa bateria para tocar
já foi no primeiro ensaio da banda que a gente criou. Foi no dia 15 de janeiro de 90. No dia, 15 dias depois, um amigo de minha mãe, que era amigo de minha mãe, de meus pais, né? Era secretário de cultura da cidade. O prefeito da cidade na época, amigo da família, e o tio de um dos meus amigos também, de infância, era o coordenador da festa. Sabia que existia uma banda ensaiando. Aí pegou a banda dos meninos e botou para tocar na festa da padroeira no dia 30. A gente começou a tocar no dia 15. Dia 30 fizemos o nosso primeiro show. Uma maluquice, um monte de menino. Cara, eu me lembro de pouca coisa daqueles momentos, porque aconteceram muitas coisas erradas. Para que a música acontecesse, era tudo muito louco, era tudo muito ruim. Mas foi muito divertido. E eu me lembro assim, eu tenho aqui em casa hoje, ainda, o meu primeiro par de baquetas comprado com o meu primeiro cachê. Eu recuperei a minha primeira bateria, está guardada. A minha primeira bateria eu tenho aqui em casa. Então, assim, por isso que eu digo, a minha conta é precisa. Eu tenho 31 anos de carreira. Tem uma coisa na tua carreira, tem uma pessoa na tua carreira que, sei lá, Fábio Câmara. Eu nunca vi uma relação entre diretor e produtor, uma relação de irmãos. Eu queria falar do Fabinho um pouco, porque ele é um menino, ele faz tudo, né? Ele vai atrás de patrocínio, ele faz assessoria de imprensa, faz pagelança com os caras. O Fábio, tá certo que ele é alto, grande, mas ele se divide em 1000. Como é que é essa relação bonita de vocês? A gente se conheceu no Black Tie, lá em 2011. Ele veio para fazer assessoria, porque o Fábio é formado em rádio e TV, e ele trabalhou muito tempo em rádio, e aí ele começou a carreira dele fazendo assessoria de imprensa. E a gente se encontra no Black Tie, a gente não se aproxima, a ter uma relação profissional, eu e ele. Quando chega 2013, o Fábio me procura querendo o seguinte texto, assim: você conhece algum texto de teatro para 2 ou 3 atores? Porque eu estou querendo produzir uma peça, porque como assessor de imprensa, eu vejo as produções cometerem muitos erros. E eu queria ver como é isso na prática, para sentir como eu resolveria esses erros. E eu fiquei procurando, e falei: Fábio, tudo que eu conheço, ou eu montei, ou já foi montado. E ele, a cada mês, ele me ligava perguntando: e aí, você já achou alguma coisa? Um belo dia, eu vasculhando os meus disquetes, olha só como isso é antigo, os meus disquetes, eu encontro um texto, um manuscrito de um texto, uma coisa que estava guardada, que tinha 12 páginas. E eu virei para ele e falei: quer saber? Eu vou oferecer isso aqui para o Fábio, ver se ele não quer ler. Aí eu virei para ele e falei: Fábio, eu encontrei uma coisa aqui, quer ler? Aí ele falou: quero. Chamei uma amiga minha e a gente leu 12, 13 páginas de um texto. Ele falou assim: quero produzir isso aí. Eu virei para ele e falei: isso aí é meu e não está acabado. Eu nunca escrevi para teatro. E aí ele falou: você termina que eu quero produzir isso aí. Isso aí é o manual para dias chuvosos. Isso aí virou o nosso primeiro case de trabalho. A gente não era para ser parceiro, a gente não ia estabelecer uma parceria de trabalho, não tinha essa intenção. E a gente fez o manual e deu tão certo. E a gente foi, o manual, eu lembro que eu estava trabalhando, o Fábio me manda um print pelo WhatsApp de um prêmio para contar sem cortar. Vamos esperar um pouquinho. Agradecer Virgínia, Vitor, Cosma. Tá me ouvindo?
O Daíra, agora sim. Tá me ouvindo, Fernando? Me vendo? Vamos lá. Vamos lá. Tá me vendo agora? Tô vendo. Consegue me... Consigo. Esse eu quero contar. Estou trabalhando um dia, o Fábio me manda um print, né, pelo WhatsApp. A hora que eu abro, o manual tinha sido indicado a um prêmio que não existe mais, chamado Arte e Qualidade Brasil. Ele foi indicado ao prêmio como melhor drama em 2014. E olha quem estava lá. Marieta Severo com Incêndios, Zezé Polessa com Gata em Teto de Zinco Quente, estava a Letícia Sabatella com uma peça trágica no Centro Cultural Blanco do Brasil, e a gente lá no meio. Eu falei, cara, isso aí tá errado. Então, assim, e a gente, foi muito legal. E aí surgiu a nossa parceria e virou amizade mesmo, real, porque foi um encontro real, que tem só 7 anos. Às vezes eu olho para o Fábio e falo, Fábio, a gente tem só 7 anos de parceria e a quantidade de coisa que a gente já fez é muito legal. Eu não posso deixar de te fazer essa pergunta. Como é que você se sente quando você ouve o pessoal falando groselha, para ser o mais leve possível, sobre as leis de incentivo? Olha, é muito triste, né? Porque, assim, a gente tem uma desinformação que ela não é só sobre a lei, é uma desinformação sobre o fazer artístico e principalmente sobre a gestão da produção cultural. Então, quando alguém vê uma nota falando que um projeto XYZ foi autorizado a captar, sei lá, 500 mil, 1 milhão na lei de incentivo, 200 mil, sei lá, independente do valor, a pessoa entende que o governo está passando para a mão do artista aquele valor para ser uma remuneração dele. E isso é um desconhecimento do fazer cultural, principalmente pessoa que não vai ao cinema, pessoa que não vai ao teatro, pessoa que não entra numa exposição. Então, aí você se aproveita politicamente dessa questão para combater o pensar, para combater o fazer cultural, para combater a atividade que possa abrir cabeças, né? Porque é isso, uma atividade mais livre, uma atividade que possa retratar de várias maneiras o país. Porque, por exemplo, o Mestre do Futuro, ele não tem uma crítica ao governo, mas ele expõe a vulnerabilidade e o quanto as tradições de um país estão morrendo. Ele não tem este primeiro objetivo. Ele não é um projeto de denúncia, mas ele expõe. Tem como. Então, o que acaba acontecendo é que não se tem ideia que, primeiro, quando um projeto é aprovado ele tem que bater de porta em porta das empresas para obter esse dinheiro. Esse dinheiro não vem do governo. É a empresa patrocinadora que deixa de pagar um imposto para o governo. É ela que está se beneficiando. Porque, além de ela não pagar esse imposto, o incentivo fiscal, ela tem uma visibilidade. Incentivo fiscal existe para todas as áreas. A geladeira branca é mais barata porque tem incentivo fiscal. Carro popular é porque tem incentivo fiscal. Só que quem fabrica a geladeira não tem que fazer uma contrapartida. Nós temos que fazer uma contrapartida. E, obviamente... E uma prestação de contas absurda. Que tem que dar um jeito de o dono do jegue emitir uma nota fiscal para o projeto. Senão tem que pagar o jegue do bolso. Porque se não tiver a nota fiscal, não entra na prestação de contas. E aí, principalmente, o projeto aprovado por 500 mil, raríssimas vezes capta os 500 mil integralmente. Ele capta menos. Capta e tem que pagar tudo, absolutamente tudo, dentro de um orçamento aprovado inicialmente pelo órgão que aprovou o projeto. Então, se eu disse que o Valdo Rezende, como diretor, vai ganhar X,
ele não pode ganhar Y. E para ele ganhar X, ele tem que emitir a nota fiscal. E não é só ele que vai exibir. Todo mundo que trabalhou no projeto, toda a divulgação, toda a parte contábil, o contador, o advogado, o xerox, o transporte, é tudo. Então, na hora que você soma, realmente, a parte artística é a que menos recebe. Inclusive, tem limites. Né? Então, se eu quiser contratar, se o Valdo cobrar uma fortuna, eu vou ter que pagar uma parte do meu bolso, porque a lei limita o teto máximo. Então, na realidade, gente, tudo que está aí é uma grande mentira. E pior, nós estamos hoje numa situação em que inúmeros produtores tiveram todo esse trabalho, conseguiram captar, as empresas confiaram nesses projetos e desde setembro, agosto do ano passado, tem verba captada que ainda está na conta de captação. Depois que a gente consegue patrocinador, ainda tem mais uma etapa de aprovação do projeto. E só depois a Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal passa que eu posso gastar, de acordo com o projeto aprovado. Nós mesmos temos um projeto, que é a 3ª edição, que a Visa está patrocinando, exatamente pelo sucesso da primeira e da segunda. O patrocinador depositou esses recursos em dezembro e até agora os recursos estão presos. Então, nós não podemos executar um projeto que nós criamos, que nós conseguimos o patrocínio e que emprega a gente pelo Brasil inteiro. Então, por favor, antes de repetir qualquer bobagem que vocês escutem sobre incentivo fiscal, tente ver todos os lados da questão. Bom, pessoal, essa foi a retrospectiva do Trem das Lives. Eu e o Fernando agradecemos a todos os que passaram por aqui, né, nos assistindo, comentando, nos apoiando, curtindo, compartilhando. E, fundamentalmente, aqueles que nos deram entrevistas, aos nossos colegas, né, ao Rodrigo, Mônica, Gabriela agora, que está fazendo, falando sobre cinema com a gente, todo esse pessoal, a Flávia, que esteve aqui conosco também no início do nosso projeto, um agradecimento todo especial aos nossos colaboradores, e hoje eu estou aqui puxando a lata passadinha aqui da casa, né? O Flávio Monteiro fez essa compilação para a gente. Um feliz ano novo, um feliz Natal para você, Fernando Brengel. Você está me devendo 2 litros de vinho, porque eu preciso brindar, só brindo com 2 litros, um é pouco. Entendeu? E como é 2022, 2 litros de vinho. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Vamos lá, querido. Feliz Natal e Ano Novo para você, Valdinho, para o Flavinho, para todo mundo, Rodrigão, Mo, Gabriela, e acima de tudo, para você que está aí, para sua família. E a gente espera que esse Ano Novo seja um ano de mais saúde, tanto física, né, que a gente tem que se livrar desse corona, quanto mental, e uma saúde fundamental, que é a saúde do amar. Amar sem moderação, amar todos os dias. Muito obrigado, Valdinho e eu, muito agradecidos a você, e até 2022, quando o trem das lives vai ser um trem bala. Valeu. Se Deus quiser. Beijo. Tchau, tchau. Até mais. Desligando.